Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui o vídeo da semana 5, que vamos tratar sobre o assunto de geometria espacial, né? A continuação. Na semana passada nós tínhamos visto o vídeo sobre cilindro e também o vídeo sobre o cubo e a pirâmide. O vídeo de hoje vai tratar mais duas figuras, né? Que é o cone e a esfera. Então a gente vai começar aqui criando o conceito do cone, né? Então, um cone ele pode ser obtido ao girar um retângulo, no caso um triângulo retângulo, né, em torno de um dos seus lados. Então, vai ser o mesmo conceito que eu utilizei para construir o cilindro, né? O cilindro eu peguei uma figura retangular. Para construir um cone, pessoal, então eu vou pegar agora um triângulo retângulo, né? Nesse caso ele é retângulo porque o ângulo vale 90 graus. E aí eu vou utilizar o mesmo conceito, eu pego esse triângulo retângulo e faço um giro em torno do eixo, né? No caso aqui o eixo AB é fixo. Então observe a construção do sólido, certo? Pegando o giro do triângulo. Então, observando o giro do triângulo, vou fazer o seguinte, ó. Ao girar 360 graus, eu vou obter, no caso, a nossa figura 3D, né? Então, a partir de um triângulo, eu peguei um triângulo retângulo, fiz o giro em 360 graus, né? Em torno do eixo. A figura que eu vou originar, depois dessa volta completa, né? É a figura do cone, né? Então, você observa que você tem aqui a base. A base é uma figura circular. Então, aqui você vai ter o raio, né? Seria essa distância aqui, que eu vou chamar de R. R seria o raio. Eu vou ter também essa distância aqui, né, pessoal? Essa distância aqui, que no caso vai ser a nossa altura, né? Pode ser A ou H, depende da circunstância. E também eu vou ter uma outra medida que não tem no cilindro, né? Só tem no cone, que é essa distância aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Esse pedaço, pessoal, essa distância não é a altura, tá? É outro valor. Essa distância aqui, pessoal, é o que eu chamo de G. O que significa esse G? Esse G, pessoal, significa geratriz. E o que significa essa palavra? Por que tem esse nome de geratriz? Porque observe mais uma vez a construção do triângulo, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, eu tinha isso, né? Eu tinha o triângulo. Quando eu giro o triângulo, observe muito bem, ó. A partir, ó, essa reta que faz o giro é justamente o G. Então, esse G é o que eu chamo de geratriz. Por quê? Porque é essa reta que vai formar todo o cone. Aí é o seguinte, pessoal, como aqui eu tenho um cone, é uma figura 3D, então eu posso obter aqui o volume, né? No caso, o volume vai ser o quê? Vai ser a área da base, no caso a base é um círculo, então eu vou ter π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura, né? Que no caso eu chamei de h. Nesse caso aqui, pessoal, eu vou dividir por 3. Por que por 3? Porque eu estou pegando... Que figura original aqui? Eu estou pegando um triângulo, né? Então, nesse caso, vai ser a área da base, no caso, πr ao quadrado, vezes a altura, dividido por 3, né? Em outras palavras, o volume, no caso aí, é 1/3, o volume do cone é 1/3 do volume do cilindro, né? O volume do cilindro que a gente viu na semana passada. Agora, eu vou pegar a ideia do cone e colocar a ideia do cone, que é uma figura 3D, e planificar, né? Transformar essa figura 3D em uma figura de 2 dimensões. Então, imagine que eu faça um corte no cone, certo? E abra. Então, quando eu for abrir o cone, eu faço um corte superficial e eu vou abrir o cone. Ao abrir o cone, eu vou obter essas duas figuras aqui, ó. Então, eu vou abrir o cone, estou abrindo, ó, descascando essa parte lateral, pegando a parte agora da base, e aí eu vou ter essas duas figuras 2D, né? Então, de novo, eu tinha uma figura fechada, eu vou abrir ela, né? Então, eu vou descascar essa parte lateral, descarreguei essa parte lateral, e agora eu obtive a planificação do cone. Então, o cone,
eu pego esse triângulo aqui, né, quase um leque, né, por causa desse formato da curva. E também eu tenho a base, que no caso a base é uma figura circular. Então aqui eu tenho duas figuras, né? Aí com isso eu vou obter duas fórmulas, né? Eu posso obter a fórmula da área da base, no caso a área da base, como eu estou trabalhando só com um círculo, então vai ser π vezes o raio ao quadrado. Simples. E a área lateral, pessoal, vai ser o quê? Vai ser o produto do π vezes o raio, sem quadrado, vezes o g. No caso, o g, pessoal, né, é a nossa geratriz aqui, né? Qualquer dúvida sobre a demonstração dessa fórmula, não se preocupe que a gente pode discutir isso no nosso encontro semanal lá no Meet. Agora a gente vai trabalhar uma outra figura que é a esfera, né? Qual é o conceito da esfera? A esfera é um sólido de revolução gerado pela rotação de um semicírculo em torno de um eixo que contém um diâmetro. Em outras palavras, como é que eu construo uma esfera, né? Você pega uma figura, no caso, um semicírculo, né? Tá aqui, ó. Eu pego o círculo pela metade e dou uma volta em torno do eixo. No caso, o eixo, ele contém o diâmetro, né? Seria o diâmetro aqui. Aí, olha só, quando eu faço uma volta completa, esse semicírculo, que era uma figura que tinha duas dimensões, ele passa agora a ser uma figura tridimensional. Então, a figura que eu obtenho é essa daqui, né? Então, essa daqui, pessoal, é a nossa esfera, né? É uma figura aí, no caso, mais uma figura aí 3D, né? Aí, olha só, calcular a área da superfície esférica. A superfície esférica, ela tem uma massa igual à massa de 4 círculos máximos, né? Então, para calcular a esfera, é como se eu dividisse ela em 4 círculos, e aí calculasse a área de cada uma. Então, admitindo que a espessura da superfície esférica é a mesma dos círculos máximos, então, se eu obtenho aqui, essa é a esfera, né? Aí eu obtenho aqui, no caso, um círculo. Só que, como eu falei no começo, a superfície esférica ela vai ter a massa igual à massa de 4 círculos. Então, se eu fizer a área de 4 círculos, né? Então, eu vou obter a área da esfera. Então, a fórmula, pessoal, vai ser, no caso, a área da superfície esférica, né? Vai ser 4 vezes πr ao quadrado. Essa é a fórmula da área de uma esfera, né? Agora, se eu quero encontrar o volume, como é a ideia aqui? Eu posso encontrar a fórmula de várias maneiras, certo? Uma maneira mais simples é o seguinte. Eu tenho aqui a esfera completa, né? E aí eu vou desmembrar. Observe que cada pedaço desse aqui eu posso desmembrar. Colocando dessa maneira aqui, ó. Vamos imaginar uma esfera como a reunião de infinitas pirâmides. Então, cada pedaço desse aqui representa uma pirâmide e aí, nesse caso, eu posso definir uma esfera. Observe que a pirâmide aqui, eu coloquei uma base que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Pirâmide hexagonal, mas eu posso definir também outros tipos de base. Nesse caso aqui, o volume vai ser o seguinte. Vai ser 4/3 de π vezes o raio ao cubo agora. Essa demonstração de fórmula eu posso utilizar também usando o esquema de comparação com um cone. Então, observe, eu posso construir a esfera a partir de um cone e um cilindro também. Dúvidas sobre essa demonstração a gente pode tirar no nosso encontro semanal via Meet. E era isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.